Separa um mendigo de um bilionário? O que o bilionário sabe e um mendigo não? E como funciona a economia? No primeiro link da descrição estarei deixando um curso completamente gratuito de como vender nesse mundo digital. Lá já vai ter tudo o que você precisa. Segundo Ray Dalio, a economia é como se fosse uma máquina composta por pessoas, empresas que se relacionam por transações onde bens ou serviços são trocados por dinheiro ou crédito. E acima deles está o governo, que cobra impostos e controla a taxa de juros. Quando pessoas ou empresas fazem transações na negociação de um produto ou serviço, é assim que se forma o mercado. Porém, todos os mercados estão ligados indiretamente. Para você comer um pão, é porque um padeiro fez, que por sua vez precisou que alguém fizesse o trigo. E para a farinha de trigo chegar nos mercados, precisou de transportes. Os mesmos transportes que são inúteis caso não haja combustível. E o combustível mais famoso, que é a gasolina, é obtido pelo petróleo bruto. E as máquinas que transformam o petróleo bruto em vapor foram construídas pelas mesmas pessoas que precisam se alimentar, e o segundo alimento mais consumido do mundo é o trigo. O trigo que fez o pão. E essas transações acontecem de duas maneiras: dinheiro ou crédito. Mas quando há uma transação por meio de crédito, uma dívida é gerada e só será consolidada quando a dívida for paga. E isso é bom na teoria, pois você pode gastar o dinheiro que vai produzir só amanhã. Então, na teoria, qualquer pessoa que ganha um salário mínimo pode comprar um carro popular dividido em 72 vezes. Como consequência, a proporção de família com dívidas no cartão de crédito em outubro de 2022 era de 86%. Por isso, existe uma ferramenta para controlar: a taxa de juros Selic. E funciona da seguinte maneira: quando os juros estão baixos, é o momento perfeito para conseguir créditos. Com essa elevação, então, aumenta a inadimplência, que resulta em crise. Mas para evitar isso, o governo aumenta a taxa Selic, pois aumentar os juros reduz o volume de empréstimos, mas com juros altos, o poder de consumo cai. Então, para estimular a economia, o governo baixa os juros, estimulando os empréstimos e, consequentemente, os créditos. Esse ciclo até poderia ser 100% funcional em um mundo perfeito. Mas em um mundo com guerras, pandemias e fome, não é tão fácil controlar a inflação. Inclusive, dentre outras ações, os Estados Unidos se tornou a maior potência econômica do mundo, tirando proveito de guerras, enquanto outros países queriam melhores armas para vencer a guerra. Os Estados Unidos vendia as armas. E qual é a maneira de combater a fome no mundo? Bem, através do empreendedorismo. Mas o que separa as grandes empresas como a Amazon e a Apple nas que falem no mês seguinte após a abertura? Bem, a resposta dessa pergunta é a mesma que separa o rico dos pobres. E eu vou te explicar agora. Erroneamente, a maioria das pessoas utilizam o fator social como a principal determinante do salário. Nesse sentido, o gari deveria ganhar mais do que um jogador de futebol. Mas a realidade, enquanto o salário de um gari é por volta de um salário mínimo, Neymar faz um pouco mais de 500 mil por dia. Em outras palavras, Neymar faz em um dia que a maioria dos garis farão em toda a sua vida. E o mesmo serve para grandes youtubers, como os irmãos Netos, que fazem acima de 1 milhão por mês, um valor que um professor jamais alcançará em toda a sua carreira. Então, o que determina o salário? O nível de dificuldade? Bem, se uma profissão como, por exemplo, gari, Uber, caixa de supermercado, é simples que 99% das pessoas conseguem aprender em poucos dias. Logo, esses trabalhos, por serem fáceis de aprender, também não vão ter salários extraordinários. Diferente, por exemplo, do trabalho de um neurocirurgião, que é extremamente complexo. Tão complexo, temos apenas 2.800 neurocirurgiões em todo o Brasil. E isso explica o salário do Neymar, porque ele, sendo considerado o melhor jogador brasileiro em atividade e um dos melhores do mundo, seu salário é extraordinário. Por ele ser um jogador tão extraordinário, então um salário é simples quando o trabalho também é simples. Eu tenho certeza que você conseguiria trabalhar como caixa de supermercado, gari ou Uber. Mas, por exemplo, conseguiria tomar um banho em uma banheira de Nutella? É simples, porque os youtubers ganham tanto, eles têm escala. Uma única visualização monetizada tem por volta de 1 centavo. É impossível viver com esse valor. Mas quando esse youtuber faz 10 mil em um mês,
parece ser um bom valor quando na prática o que mudou foi apenas a quantidade de pessoas que assistiram o vídeo. Mairo Vergara, por exemplo, é o maior professor de inglês do Brasil. Somando todos os seus lançamentos, seu faturamento passa de 100 milhões. Ou seja, Mairo é um empreendedor. Se você vender algo que custa R$1 para 1000 pessoas, ou algo que custa R$1000 para uma pessoa, você ganhou exatamente a mesma coisa. A economia funciona através de oferta e procura. E a empresa que não vende, quebra. E é assim onde entra a magia do marketing digital. A Apple jamais conseguiria vender 1 bilhão de iPhones, pois ela não tem todos esses aparelhos para entregar. Já quando estamos falando de um infoproduto, uma informação como produto entregável, poderá ser feito para 1 bilhão de pessoas. Mas claro que você terá uma grande dificuldade em dar suporte para tanta gente. Mas outro desafio é anunciar para 1 bilhão de pessoas. E por isso existe algo chamado tráfego pago. O tráfego pago é quando você injeta dinheiro nas suas campanhas, com o fim de gerar mais leads e conversões para o seu site, o seu marketplace ou sua loja online. Ou seja, fazer vendas. E para vender, você precisa de um produto e o segmento do seu produto, o tão chamado nicho. E para simplificar, eu vou te dar alguns exemplos. Como aprender inglês é do nicho educacional, como emagrecer é do nicho de saúde, e como ganhar dinheiro vendendo cursos, mentorias, livros e dando palestras de investimento. Também é possível ganhar dinheiro fazendo investimentos. E aqui onde entra a diferença entre um investidor e um especulador da bolsa de valores. O investidor é aquele que investe na bolsa através dos princípios fundamentalistas, através dos fundamentos da empresa. Este é o investidor holder, o cara que compra a ação para segurar. Já quem especula o preço a fim de ganhar dinheiro dessa maneira é o trader. E o tempo que a pessoa fica na operação faz mudar o nome. Por exemplo, day trade é quando a pessoa faz a negociação no próprio dia. Swing trade é quando leva alguns dias, digamos até algumas semanas. Position trade é quando leva semanas, podendo chegar até meses. E quando a pessoa compra e segura querendo ganhar com os dividendos, que é uma parte dos lucros da empresa, quando você compra ações, você passa a ser um dos donos. Isso se chama buy and hold, que é comprar e segurar. Ou seja, a economia funciona através de oferta e procura, inclusive dentro da própria bolsa. Então, se você partir do princípio que rico é quem tem patrimônio acima de R$1 milhão, só existem duas maneiras de você se tornar rico: tendo um salário muito alto, como o de um cirurgião, ou empreendendo. E todos os mais ricos do mundo são empreendedores, vendendo seu produto, serviço ou sua imagem. Nesse breve resumo de como funciona a economia, também quero te apresentar o estoicismo, que é a arte de não se preocupar sobre aquilo que não está sob o seu controle. Veja mais sobre esse tema agora.